A Lei Municipal de Incentivo à Cultura da cidade do Rio de Janeiro, conhecida como Lei do ISS, é a maior lei de incentivo à cultura de todos os municípios brasileiros, isso em termos de valores investidos. É assim desde 2013, uma conquista muito importante do segmento da cultura da cidade do Rio de Janeiro. Ela tem um calendário e um funcionamento mais específico, que a gente vai tratar agora de uma maneira resumida nesse vídeo. Diferente da lei do ICMS do estado do Rio de Janeiro e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que tem um calendário entre fevereiro e novembro para inscrição, esse calendário é mais concentrado. E vamos falar um pouquinho sobre esse calendário, mas não se esqueça de se inscrever no canal e habilitar as notificações. Esse calendário se dá da seguinte forma: em maio são inscritos projetos culturais. Os produtores culturais inscrevem os seus projetos. Que produtores são esses? Apenas CNPJs, incluindo o MEI, que tenham no mínimo 2 anos de existência. Então, de 1º a 31 de maio, os projetos são inscritos no sistema. Em agosto, as empresas interessadas em renunciar parte do seu imposto, parte do seu ISS em projetos culturais, se inscrevem como contribuintes incentivadores. Não há para a empresa nenhum tipo de custo nesse processo. É uma coisa que sai do pagamento do seu imposto no ano seguinte. E entre novembro e dezembro, produtores e incentivadores tentarão conversar. É o período de captação, aquele período que é necessariamente mais complexo. Quando você inscreve um projeto na lei do ISS do Rio de Janeiro, esse projeto pode ser aprovado, aprovado com ressalvas ou reprovado. Reprovados são os projetos que incorrem em algumas ilegalidades que são insanáveis. Pode ser que uma empresa seja inscrita e ela tenha um tempo inferior ao tempo mínimo que é exigido. Pode ser que essa empresa não seja uma empresa de produção cultural. Pode ser também que esse projeto cultural tenha faltado com informações necessárias e básicas e que tenha feito um orçamento de maneira incorreta. Então, esse projeto vai ser reprovado. Ele pode ser aprovado e, quando aprovado, você pode realizá-lo da maneira como você construiu, da maneira como você descreveu e com o orçamento que você propôs, e ele pode ser aprovado com ressalvas. O que são essas ressalvas? Pode ser que você tenha faltado em informações técnicas escritas ali e o poder público vai buscar esclarecimentos. E pode ser também que algumas linhas do seu orçamento sejam recusadas. Pode ser que essas linhas, a perda dessas linhas não cause um impacto tão grande no seu orçamento, mas isso pode acontecer e você precisa avaliar se vale a pena recorrer, se você quer ainda buscar um conserto desse tipo de ressalva, desse tipo de problema. Em 2021, 2 modificações foram colocadas, uma delas boa e outra muito boa. Vamos começar pela boa. A boa é que proponentes que incentivarem, incentivadores que renunciarem e que incentivarem mais de R$600 mil, terão que, no mínimo, separar 20% desses investimentos para projetos sediados na Zona Norte e Oeste. Essa foi uma medida para tentar descentralizar um pouco a produção cultural, muito focada em Centro e Zona Sul. E produtores da Zona Norte e Zona Oeste, exceto Barra da Tijuca. Sim, a Barra da Tijuca faz parte da Zona Oeste. E sim, também, a Barra da Tijuca muitas vezes foi utilizada para disfarçar investimentos nessa região, que, em que pese tenha muita gente morando, recebe poucos investimentos do poder público. Então foi feita essa tentativa de mexer um pouco na distribuição geográfica dos projetos. Vamos ver como é que isso vai impactar. Não se sabe exatamente qual é o impacto dessa alteração, só no ano que vem saberemos. Agora, a mudança muito boa. Projetos culturais de até R$300 mil estão dispensados da prestação de contas no seu formato completo. Isso é, eles vão ter que provar apenas que realizaram o projeto, a chamada comprovação de objeto. Isso é muito bom, mas isso também tem uma armadilha, porque quando a gente está desobrigado a prestar contas, muitas vezes a gente perde as contas. E a dica que eu posso passar para vocês é a seguinte: recolha normalmente as notas fiscais, os cupons fiscais e tome isso como prática para aquele momento em que você vai precisar prestar contas de um determinado projeto. Mais adiante, no seu futuro como produtor, como produtora, você vai precisar passar por esse processo. Então não perca a possibilidade desse treinamento, que também vai te ajudar a controlar os gastos.
Na descrição do vídeo eu estou colocando os materiais de apoio que a Prefeitura forneceu e também alguns vídeos, algumas práticas que eles fizeram, expositivas do conteúdo do projeto, de como preencher o projeto. É um material muito bom que, se você acompanhar, você tende a conseguir aprovar o seu projeto com alguma facilidade, ok? Para terminar, uma última observação. É mais ou menos no terreno de se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. É o seguinte, eu tenho percebido que o pessoal da Secretaria tem inflado muito essas modificações que eu citei aqui, que são boas, como se fosse praticamente uma nova lei de incentivo. E abaixe um pouco a expectativa com relação a essa possibilidade. É sim a maior lei de incentivo municipal no Brasil, as modificações foram boas também, mas ela é uma lei que exige captação. E os motivos que levam o empresário a investir nem sempre são os motivos mais comprometidos com a cultura. Muitos incentivadores continuam trabalhando com os mesmos produtores ano após ano. Então esse processo é difícil. Essa mexida na geografia dos projetos só vai ser alcançada por iniciativas de fomento direto. E o Rio de Janeiro não tem um programa de fomento direto efetivo desde 2015. Em 2016, ele teve o começo do seu fim no último ano da gestão de Eduardo Paes, e ao longo de todo o ano, de todo o período de Marcelo Crivella, ele também não existiu. Agora o prefeito Eduardo Paes tem a chance de reescrever essa história. Tomara que ele faça isso. Boa sorte para vocês, boa sorte para a nova administração da Secretaria Municipal de Cultura, e qualquer dúvida que eu possa responder, escreva ali nos comentários. Até breve.